Oi, oi, gente! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo esse vídeo, mas vocês repararam que eu tô com a pele feita, né? Sim, gente, estou com a pele feita, então isso significa que o quê? Teremos resenha de maquiagem hoje. E o escolhido de hoje foi sombra. Gente, essa paleta aqui, ó, ela é de uma marca chamada Mills. Ela é uma paleta de sombras. Ela é bem completinha, assim, ela tem tantos tons neutros quanto cintilantes, né? Então a gente vai estar testando ela, a pigmentação dela e tudo mais. E com isso eu já vou ensinar vocês como é que eu faço o meu esfumado também para o dia a dia, né? Utilizando essa paleta de sombras. Então, gente, já vou começar então, ó, utilizando esse pincelzinho aqui, que ele é o da Macrylan. Ele é o WB500, ele tem as cerdas bem maciazinhas, assim, né? E ele é ótimo para começar o esfumado, tá? O que que eu vou fazer? Vou tentar abrir aqui a sombra, tá? E aí agora eu vou fazer o meu esfumado base, tá? Com vocês. Eu escolho sempre um tom mais frio, tá? Para começar a dar para começar o esfumado. Aí, ó, eu começo sempre com esse aqui, ó. Esse aqui. Por quê? Porque ele é um tom um pouquinho mais frio e ele vai dar, ele é bom para começar o esfumado, né, gente? Para começar o esfumado. Aí aqui, ó, eu aplico, ó, eu nunca aplico aqui porque como a minha pálpebra ela já é gordinha, ela vai dar uma inchada a mais. Então, ó, eu pego sempre aqui, ó, e vou levando pra dentro, né? Mas eu nunca aplico, tipo, fazendo duas bolinhas, entende? E eu nunca aplico, basicamente, até aqui, ó, até aqui o olho. Eu aplico ele subindo um pouquinho pra sobrancelha, tá? Porque eu vejo, assim, que ele dá uma desinchada a mais na minha pálpebra, então isso me ajuda muito. Aí eu venho aqui trazendo um pouquinho pro nariz, tá? E venho dando uma esfumada. Bem de leve, com a mão bem leve, tá? No pincel, não precisa pesar a mão. Então, é isso. Aí, a mesma coisa do outro lado, tá? Eu venho com o mesmo tom e venho, ó, aplicando, ó. Sem pressa, gente, porque esfumado não pode ter tanta pressa assim, né? Tem esfumado que sim é rápido de fazer, mas exige um pouquinho mais de técnica, né? Aí aqui, ó, eu venho dando esfumada, um esfumado bem de leve, porque, sim, porque queremos. Aí, ó, eu venho construindo o meu esfumado, tá? Esse aqui, ele é um esfumado simples de fazer, tá? Ele não tem muita coisa para aplicar, né? Eu ia dizer frescura, mas enfim, ele é bem básico mesmo, bem dia a dia. Então eu vou vindo aqui, ó, feito, ó, o esfumado, essa parte inicial, eu vou vir então com outro pincel, tá? Cadê aqui? Eu venho, eu escolhi 3 pincéis hoje para começar, né? Eu comecei com esse aqui, aí eu venho com esse aqui, ó, que ele é um pouquinho mais gordinho, tá? Mas nada demais, assim. Aí depois eu volto com esse, tá? Aí, gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um tom um pouquinho mais quente, tá? Que é esse aqui, ó. Esse aqui, vocês estão vendo? Ele é um pouco mais quente.
Na luz, né, ele parece um pouco bem mais quente, mas aqui olhando, ele é um pouquinho... Ele é um meio termo, assim, né? Aí a mesma coisa, ó, eu venho aqui aplicando só para dar uma profundidade no olhar, tá? Aí eu venho aqui também, ó. Eu já aplico dos dois lados só para agilizar o processo, porque como eu utilizo muito essa maquiagem pro dia a dia, né? Acaba que no dia a dia eu tenho que ser mais rápida o possível para fazer essa maquiagem, porque eu trabalho fora, então tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas também tem que ser um pouquinho mais rápida, né? Aí eu venho aqui, ó, dando, esfumando. E o que que eu notei, tá? Eu já vou dando as minhas primeiras considerações aqui do esfumado, tá? Da sombra, no caso. Eu notei que ela tem uma pigmentação ótima, muito boa. Ela não é exageradamente forte, tá? Mas ela também não é muito fraca. Ela é na medida certa. Eu gostei bastante dela. Aí aqui, a mesma coisa. Vocês estão vendo que dá pra ver o esfumado? É exatamente isso que eu quero. Que dê pra ver o esfumado. Que fique lindo, maravilhoso. E é sobre isso, né, gente? Se não for... Se for um esfumado fraco, é melhor nem fazer. Aí aqui, ó, eu venho sempre, sempre, sempre fazendo movimentos de vai e vem, movimentos circulares, né? E é isso. Aí, agora, para dar um pouquinho mais de profundidade, né, no olhar, eu volto com outro pincel, tá? Eu volto com outro pincel que eu tava antes e eu venho com uma sombra mais escura. Não chega a ser preta, mas ela vai dar uma profundidade a mais para o meu olhar. Essa sombra aqui, ó, ela é um pouquinho cinza, né, gente? Mas ela é maravilhosa. Aí eu venho, ó, como ela tem uma pigmentação mais forte, eu venho sempre, ó, dando no máximo 2 toquezinhos, ou até um. Aí eu bato aqui, ó, pra tirar o excesso. Aí aqui, ó, eu sempre, ó, trago pra trazer eu sempre trago essa sombra um pouquinho mais pra dentro, né? Pra trazer uma profundidade no meu olhar. Por quê? Porque a minha pálpebra, ela é gordinha. Então, ela precisa de uma profundidade, né? Porque a minha pálpebra ela é engraçada, porque ela é gordinha e ela é um pouquinho saltada, assim, né? Enfim. Aí eu venho, ó, trazendo uma profundidade pra cá, venho fazendo os mesmos movimentos que eu sempre ensinei pra vocês, que é o movimento de vai e vem. Aí, a mesma coisa do outro lado, tá? A mesma coisa do outro lado. Começa aqui, ó, trazendo com bastante calma essa sombra. Aí vocês percebem, ó, que eu fico mais quieta, né? Fazendo isso. Porque isso aqui pra mim é terapia. Passar sombra, essas coisas pra mim é terapêutico demais. E enfim. Aí, depois que eu terminar aqui, eu já vou vir com o toque final, né? Que é a sombra compacta, né? A sombra bege, no caso. E depois com um pouquinho de brilho, tá? Aí, olha o que eu faço. Eu pego o mesmo pincel que eu usei antes, né? Ó, só dou uma esfondinha aqui, trazendo pra fora. Eu pego o mesmo pincel que eu utilizei antes e eu venho com... tanto faz o tom, na real, né? O tom de bege, mas eu gosto muito desse aqui, ó. Desse branquinho e esse aqui. E eu venho, ó, misturando. Por quê? Porque isso aqui é ótimo pra selar
a pálpebra, né? É muito bom mesmo. E fora, olha a pigmentação, gente, isso aqui é maravilhoso. Se precisar voltar depois com os outros tons para dar uma profundidade a mais, pode voltar, tá? Não tem problema nenhum. Aí, opa. Aí eu venho, ó, sempre cuidando pra não passar da pálpebra, tá? Eu venho aplicando porque como eu gosto bastante, né, dessas sombras assim, ó, ela já dá, ó, uma melhorada, entendeu? Aí agora eu venho, eu volto, né, com esse tom aqui de marrom mais escuro, só pra retornar o tom que tava antes, né? Isso, no caso, gente, isso é opcional, tá? Eu já gosto de fazer isso, mas tem gente que não gosta muito. Aí agora, minha filha, agora é que são elas. Eu venho aplicando a sombra cintilante. Só que, como eu botei sombra branca, no caso, né? Misturei, na verdade, eu tô em dúvida ainda se eu faço. Acho que eu vou usar o dourado mesmo. Aí eu pego, ó. Não, o dourado. Aí eu pego e venho com a mão, tá? Com a mão. Eu até misturo, na real. Vou misturar aqui pra ver o que vai dar. Aí eu venho, ó, sempre aplicando no cantinho, tá? E olha a pigmentação disso, isso aqui é muito bom, tá? E o que resta no dedo eu venho aplicando na pálpebra, tá? Por quê? Porque como a minha pálpebra ela já é gordinha, eu não venho direto na pálpebra, tá? Porque eu sinto assim que ela dá uma inchada na minha pálpebra quando eu venho a sombra cintilante, sabe? Quando eu venho direto com ela na pálpebra, daí tudo que eu tenho de bastante sombra eu aplico aqui no final, tá? E daí o que resta eu aplico aqui, ó, tá? E aí agora eu vou aplicar a máscara de cílios e já venho mostrar o resultado aqui pra vocês na luz natural. E a make ficou assim, gente. Ó, dá pra ver que eu tô de sombra, tá? E ficou um esfumado bem bonito mesmo. Ó, e é isso. Beijos!